Fala galera, me chamo Rafael, faço parte do PET Engenharia Elétrica da UFT e hoje vou dar uma Fast Lesson sobre primeira lei de Kirchhoff. Essa aula faz parte do projeto do PET em divulgar conteúdo sobre o nosso curso nas plataformas online e é coordenado pela professora Kátia. Então, a princípio, vou começar falando sobre a primeira lei de Kirchhoff e em seguida vai ter outra Fast Lesson sobre a segunda lei de Kirchhoff. São basicamente duas leis bastante importantes que, quando associado à lei de Ohm, vão ser ferramentas extremamente fortes para a gente estar iniciando o estudo de análise de circuitos. Então, essa primeira lei de Kirchhoff também é conhecida como lei de Kirchhoff para as correntes. Também é utilizado a sigla LKC quando quer se referir a essa lei. E o enunciado dela é bastante simples. Simplesmente diz para a gente que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual à soma algébrica das correntes que saem desse mesmo nó. Visto que o nó é um ponto de conexão, entre ramos, entre dois ou mais ramos ou dois ou mais elementos, o que é que a gente pode interpretar disso? Se chega 2 amperes num ponto de conexão entre os elementos, então vai ter que sair 2 amperes desse mesmo ponto de conexão. É isso que está querendo dizer para a gente a primeira lei de Kirchhoff. Então vamos para um exemplo aqui visual, onde eu tenho, deixa eu ativar a caneta aqui, onde eu tenho aqui um nó, vou circular aqui a região do meu nó, que está servindo como ponto de conexão entre 5 ramos aqui, que é um ramo que está responsável por chegar aqui em 1, outro em 2, e 3, e 4 e 5. O que é que a gente consegue observar aqui? Que nesse ponto de conexão está chegando em 1, está chegando em 3 e está chegando em 4, Beleza. E o que é que está saindo? Está saindo em 5 e está saindo em 2. Então, a partir do nosso enunciado aqui, a gente consegue montar essa equação aqui, ó. I1 mais I3 mais I4 igual a I2 mais I5. Ou seja, a soma algébrica das correntes que estão entrando é igual à soma algébrica das correntes que saem. Tranquilo? Então, esse aqui é o exemplo bem mais simples. Aqui eu não estou me importando com quem está sendo a fonte dessas correntes, só estou preocupado em como aplicar esse enunciado aqui. Aqui está outro exemplo, um exemplo mais prático, digamos assim, onde eu tenho uma fonte de tensão aqui e 2 resistores, um R1 e um resistor R2. Dessa fonte de tensão aqui, ó, nesse ramo, a gente tem uma corrente IT, que eu estou chamando de corrente total. Quando ela chega nesse ponto de conexão aqui, que eu estou circulando, ela vai se dividir em duas correntes, Eu vou ter uma corrente IR1 e uma corrente IR2. O que é que a gente pode interpretar aqui? Que entra IT nesse ponto e que sai IR1 e sai IR2 desse mesmo ponto aqui, uma vez que IR2 é a mesma corrente que está circulando por aqui, ó. Dessa forma, nesse caso aqui, ó, a gente pode simplesmente montar essa equação aqui. A soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, ou seja, IT igual a IR1 mais IR2. Vamos para o próximo slide para dar mais uma interpretação do que seria esse nosso nó. Não é simplesmente um ponto. Tá aqui outro exemplo visual para a gente, que é LKC traçado num caminho fechado. Ou seja, a gente pode interpretar também que a soma das correntes que entram em uma região é igual à soma das correntes que saem. Essa é a interpretação que eu mais gosto e é a que eu mais uso quando eu vou resolver algum exercício. Vejamos aqui, eu peguei essa imagem do sádico, ele traçou uma região qualquer aqui, que eu vou estar circulando em vermelho, só para deixar mais nítido, com essa nossa região. E o que é que a gente percebe nessa região aqui? Que está entrando uma corrente aqui. Vejamos, está entrando uma corrente aqui, Só marcar aqui. E só, E o que é que a gente percebe também? Está saindo uma corrente aqui, está saindo uma corrente aqui e está saindo uma corrente aqui. Ou seja, eu tenho 2 correntes entrando e 3 correntes saindo. Então, pela primeira lei de Kirchhoff, pelo nosso enunciado, a gente pode inferir que a soma dessas 2 correntes que estão entrando é numericamente igual à soma das 3 correntes que estão saindo dessa mesma região em um instante t. Tranquilo? Então, essa é a interpretação que eu mais gosto. Pode ser um pouquinho mais complexa do que a anterior, mas ela é muito boa.
Aqui está LKC quando a gente quer aplicar, quando a gente tem presente fontes de correntes, né? Tá aqui, eu tenho 3 fontes de correntes em paralelo e vou usar aqui o conceito de região para ficar melhor para explicar essa parte. E eu vou traçar uma região aqui, ó, para descobrir qual é a nossa corrente total que está fluindo nesse ramo aqui, indo para o ponto A. Traçando minha região aqui, ó, o que é que eu consigo interpretar agora? Que nessa minha região flui I1, entra I1, né? Sai I2, entra I3 e sai IT, né? Dessa forma a gente consegue montar a seguinte equação, que IT mais I2 igual a I1 mais I3, tranquilo? Ou seja, IT é igual a I1 menos I2 mais I3. Isso quer dizer para a gente, galera, que a gente pode substituir todo esse conjunto de fontes de corrente em paralelo por simplesmente uma fonte de corrente, cujo valor dela vai ser I1 menos I2 mais I3. Então, essa é uma simplificação muito boa que a gente pode estar usando para aplicar quando a gente tem fontes de correntes em paralelo. Lembrando que fonte de corrente, ela aplica a corrente em seu ramo, independente da tensão que está sobre os seus terminais. Tranquilo? Aqui eu vou fazer agora uma questãozinha para tentar fixar melhor o conteúdo. É a questão 2.9 do sádico. Ele pede para a gente determinar quem é I1, quem é I2 e quem é I3. Vejamos, vamos determinar aqui primeiro quem é I1. E para isso eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff no meu nó A. Esse nó aqui, vou traçar essa região aqui para descobrir quem é meu I1. E o que é que eu consigo interpretar aqui? Que nessa região, ou nesse nó aqui, está entrando I1, está saindo 1 ampere e está saindo 6 ampere. Aqui já fica claro que I1 tem que ser 7 ampere, ou seja, chegou 7 aqui, se dividiu 1 para cá e dividiu 6 para cá. Então, está aqui I1 igual a 6 mais 1, I1 é igual a 7 ampere. Para a gente achar I2, né, vou aplicar agora o mesmo raciocínio, só que no ponto B aqui, ó, onde está marcado, vou traçar uma região aqui. E o que é que eu observo aqui? Que entra 6 amperes, que sai 7 amperes e que sai I2. Dessa forma aqui, eu percebo que esse I2 foi arbitrado com o sentido errado. Na verdade, o I2 ele tem que estar para cá. Ó. Por que ele tem que estar para cá? Porque se eu tenho 6 amperes chegando nesse nó aqui e está saindo 7, então, para completar esse 7, tem que estar vindo corrente de algum lugar, e só pode ser daqui. E sim, isso ocorre, pode ocorrer de você estar arbitrando o sentido contrário do sentido da corrente real mesmo, do sentido convencional que a gente adota. Nesse caso, a gente vai ter que I2 é igual a menos 1, uma vez que eu adotei o sentido errado. Quando isso acontece, galera, lembrando que o fluxo de corrente convencional que a gente adota é o fluxo de cargas positivas fluindo de um potencial maior para um menor potencial. Então, enfim, aqui a gente sabe que I2 vai ser igual a menos 1 ampere, uma vez que eu arbitrei o sentido errado. Então, na nossa equação, a gente pega o sinal negativo e a gente descobre que realmente está errado. Então, na verdade, ela está para baixo aqui. Aplicando LKC no nó C, que vai ser esse nó aqui, então vou traçar uma região aqui, para a gente descobrir quem é o I3 agora, né? Então, o que é que a gente observa nessa região? Que entra 7 amperes, sai 2 amperes. Então, quero saber quanto que sai aqui em I3. Dessa forma, eu sei que 7 é igual a I3 mais 2. Então, o I3 tem que ser 5, né? Então, I3 igual a 5 amperes. Então, galera, basicamente isso aí é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E futuramente a gente vai estar postando mais conteúdos, não só sobre circuitos elétricos. Valeu!